Olá, rapaziada, tudo bem com vocês? Enfim, estamos de volta. O canal da oficina está novamente ativa. Perdão pela demora, como vocês puderam ver aí, nosso amigo dono do Palio V8, Jaime, sofreu um pequeno acidente. Então estamos desfalcados aqui na oficina, né? Sem ter ele aqui para poder ajudar a gente. E por isso os vídeos estão um pouquinho atrasados, tá bom? Mas no vídeo de hoje vai ter coisas legais para vocês. Uma delas é sobre esse belíssimo carro aqui. Fiazon, né? Meu Fiasa. Cadê o caracol? Eita, tá sem. Galera, preciso da opinião de vocês. O que vocês acham? Rodo com esse carro aspirado ou turbo? Por quê? Dia 23 agora, desse mês de novembro, tem uma arrancada, vai ser a primeira arrancada urbana, tá? Primeira arrancada urbana aqui de Goiás, em Goiânia. A entrada é franca, então vocês podem vir, né? Vai ser na rua, então qualquer pessoa pode ir assistir. Para competir, eu acredito que já acabou as vagas, mas vai ser muito bacana e muito bom, né? Quem for daqui de perto, puder ir lá, comparecer, prestigiar o evento, vai ser muito bacana. E eu tô sem a turbina, né, como vocês podem ver, por motivos de ela criou muita folga, galera. Não sei por qual motivo e o porquê, né? Se foi falta de óleo, que provavelmente não seja, porque a gente tira direto lá, ó, o filtro tá ali direto de lá, então não tem o porquê. Só tem como dar falta de óleo na turbina se der falta de óleo no próprio motor, né? Mas tá, aspirado o carro tá top, né? Quero testar o carro aspirado e também vou montar a turbina novamente porque ela tá sem os rotores, né? Tudo desmontado. Vou montar ela novamente pra gente ver se vai utilizar ela ou não. Por quê? Por dois motivos. O primeiro, tá aquecendo muito o radiador, mas muito mesmo, né? O radiador tá aqui, ó. A ventoinha tá na frente, eu adaptei a ventoinha lá na frente, ó. Tá vendo? Ali, ó, o casco dela. A ventoinha tá adaptada na frente. Não tirei a grade dela, tá vendo? Ó, tá aqui, ó. Aquela... eu não sei como é que chama o nome disso, mas seria como se fosse algo para empurrar o ar, né? O ar não sair pela parte de cima, nem pelas laterais, e sim ser empurrado para frente, né? Sem a turbina o carro não aquece, e com a turbina, pelo escape passar muito perto, podem ver até que lá tá marcado, aquece demais, demais mesmo. Então o carro fica com a temperatura lá em cima, né? A turbina fica bem aqui, tem pouco espaço, escape saindo aqui. E o outro problema é que tá com folga, né? Então não adianta eu rodar com a turbina, né? Falar que é turbo se não tá carregando pressão, né? Então eu preciso montar para ver se vai carregar pressão. Senão eu vou correr aspirado mesmo para evitar problemas, porque se porventura cuspir o rotor ou o motor engolir um pedaço do rotor, primeiro que eu vou estragar meu motor, e segundo que eu vou perder tempo para ter que tirar a turbina dali enquanto vai estar rolando a arrancada. E é somente um dia, tá, galera? Vai começar de manhã cedo, 9 horas da manhã, e vai acabar por volta das 6. Porém, vai começar a classificação por tempo das 9 até meio-dia, e de 1 hora até as 5 vai ser a competição entre os 4 melhores carros de cada categoria. São 6 categorias, se eu não me engano, né? 7 segundos, né? Deixa eu ver, 7 segundos, 8, 9, 10, 11 e 12, exato. É 6 categorias, né? Dentre elas tem import, 4x4, street, né? Rua, pista, enfim, um monte de coisa, né? Vai ser bem bacana. E eu preciso decidir se eu vou correr turbo ou aspirado. E se eu for turbo, tem que ser turbo até o final, porque senão eu vou gastar muito tempo desmontando e vou perder muito tempo do evento para desmontar, para tirar. Tudo bem que aqui não é tão difícil de tirar, né? Mas querendo ou não, é tempo gasto. E o maior problema não é desmontar. O problema é se o motor engolir um pedaço da turbina, né? Aí sim é problema.
Então, a princípio, a gente vai correr aspirado. Infelizmente ou felizmente, né? Não sei. Mas, por enquanto é o melhor, galera. Eu peço perdão, né? Pra vocês, porque eu gostaria muito de correr turbo, mas se eu não conseguir outra turbina até lá, vai ser aspirado. Porque é um new útil agradável. Não adianta eu querer correr turbo, igual eu falei pra vocês. Não adianta eu querer meter o louco aqui e falar, não, vamos turbo, vamos turbo, na emoção e chegar lá, né, a razão vencer. Então não adianta, não adianta. É melhor ou eu ter certeza que ele vai aguentar rodar turbo lá de boa, sem quebrar a turbina. Ou então roda aspirado, com toda certeza que vai funcionar aspirado. Então o carrinho tá aqui. Vamos fazer um tratamento nos pneus, tá? Não vou usar essa roda aqui de ferro. Provavelmente eu vou usar as BBS, que fica mais bonitinho. Ou não também, não sei. Por enquanto é aquelas rodas ali. Aí vamos usar nitrometano. Eu vou fazer um esquema ainda nesse vídeo. Provavelmente esse vídeo vai ficar um pouquinho grande. Porém, não pulem, tá? Não pulem porque tem novidades aí. A todo momento aqui vai ter coisas novas, tá? Muita coisa nova mesmo. Que eu vou passar para vocês aqui sobre os projetos, tá? Não só sobre o Palio, mas sobre todos os projetos, tá bom? O outro carro é aqui, a Fiorino. Fiorino tem um problema de anéis, né? Problema de anéis. O carrinho tá bem bacana. Tá bom para vocês? Bombinha a todo vapor. Então, o carro tá perfeito, né? Dentro das suas limitações. O que acontece? Tá com os anéis ruins, né? O carro tá sem força, não tá bacana. Devido a isso, vocês vão ver o que vai acontecer. Vem. Aqui eu tenho esse motor. Esse motor, para quem sabe, ó, veja aqui essa diferença. É 1.5. É 1.5. Tá sujo, né? Obviamente, mas não deixa de ser 1.5. Apenas está jogado aqui porque precisa fazer um trampo nas camisas, né? Precisa abrir elas, porque esse motor é standard, preciso passar ele para 0,50, 0,40 na verdade, perdão, Fiasa 0,40. Preciso passar para 0,40 porque eu tenho pistões 0,40 para cá. Tenho pistões 0,40. Tenho um vira standard não, 0,25 de 1.5 também. E tem um cabeçote standard ali que não vou usar, vai ficar de reserva aí. Então eu tenho as duas coisas mais caras. Tenho o vira e tenho o bloco. Lá, como vocês sabem, é 1.0. Ela nasceu 1.5, mas foi passada para 1.0. Motivo? Não faço ideia. Então, o 1.0 já está cansado. E para empurrar o câmbio do 1.5, vocês já imaginam, aspirado não vai. O bicho chora, pena demais. Então, vou montar esse motor lá. Vai ser vira de 1.5, bloco de 1.5. Porém, ele não vai ser 1.5. Vai ser 1.7. Eu vou utilizar esses pistões aqui com essas bielas. São pistões com trava. Porém, olha o tamanho dessa canaleta. Acha que isso aqui quebra? Não tem como, né? E aí que vem a coisa. O que vocês acham? Esse motor que vai para a Fiorino, turbo ou aspirado? Deixe aí nos comentários. Até o momento eu queria bastante montar turbão, tá? Turbão carburado. E aí, o que vocês acham? E não contente o suficiente, olha o que eu tenho aqui. Galera. Um puta de um comandão. E adivinha?
Feito por nós. Tá? Feito por nós. Olha o levante disso. Olha o cruzamento disso. Olha aqui esses dois últimos mais fácil de ver, olha lá. Olha o que cruza esses comandos. Ele tem mais escape do que admissão. É um comando feito para turbo ou feito para aspirado que roda no nitrometano, tá? Tem mais escape do que admissão. Comandinho muito louco, mas muito louco mesmo. E você já sabe para onde isso aqui vai, né? Pra cá, pra cá. Provavelmente nesse vídeo vocês vão ver eu montando esse comando lá. Ou será que não? É um comandão muito bravo. E eu pretendo utilizar ele o mais breve possível. E eu ainda quero nesse vídeo arrumar um local para colocar a sonda. Porque ela estava no escape da turbina, que saía, a sonda ficava mais ou menos nessa posição aqui assim. Se eu for rodar aspirado, o escape agora para ali. E até daria para furar esse coletor, mas ele é de ferro fundido. Isso vai me demandar muito tempo e depois eu ter que soldar ainda. Aí eu tenho que tirar ele daí, isso vai causar muito trabalho, porque para tirar o coletor de escape tem que tirar de admissão também. Então não é viável. O que é viável? É viável fazer um cotoquinho ali. Provavelmente, como a gente vai correr na arrancada, o trem tem que ser bonito, né? Como diz a CF, se o seu carro não é rápido, é bom que ele seja divertido. Então, puxar o escape de lá, provavelmente para frente aqui, por baixo, né, do câmbio aqui, fazer uma curva de 90, né, desce reto, vem para cá e sai aqui mais ou menos. Pensei aqui, só para brincar lá na arrancada, né, nada para rodar na rua assim, porque senão eu vou perder o carro e não quero perder o carro. E aí eu vou fazer a porca da sonda, vou esperar meu irmão chegar, ele tá no colégio, para poder trazer uma porca adequada para colocar a sonda, tá bom? Galera, tava com a lombriga aqui. Vamos ver um negócio? Como é que fica o funcionamento da máquina? Vou deixar aqui no cantinho para dar partida, e assim que ele pegar lenta a gente alimenta a cuba ali com um pouco do veneno. Vamos ver. Olha, isso é louco. É tão engraçado, né? Você mexer em carro assim, pelo menos eu, dá uma aflição, uma ansiedade. Ai, ai. Bora ver se liga. Pouco combustível. Tá vendo o que acontece quando bota um pouquinho de nitrometano, galera? Pra onde a lenta do carro vai? Você tá doido, hein? E a trem... e a tremedeira? Puta que pariu, velho. Isso aqui é louco, hein? Tá maluco, velho? Da hora demais isso aqui, você tá doido?
Pena que acabou o combustível, senão a gente ia brincar mais. Cara, o cheiro é insuportável, velho. Insuportável. Arde muito o nariz, muito. Queria acelerar um pouquinho, cara, mas não. A lenta já tava em 5.000 RPM, né? Não dá pra acelerar. Pra quem tem dúvida por que que acelera, por que que sobe tanto a rotação assim, é porque o nitrometano ele tem muito oxigênio. Então, no carburador, o que que a gente faz? No injetado também, a gente faz o quê? Deixa ali um pouquinho acelerado, né? Ó, tem um parafusinho lá que deixa acelerado. Por quê? Para passar ar, né? Para passar ar e esse ar arrastar um pouco do combustível na marcha lenta, né? A gente regula a marcha lenta aqui. Porém, o etanol, né, que é o que a gente estava rodando, ele não tem tanto oxigênio quanto o nitrometano. E pelo nitrometano ter muito oxigênio, ele não precisa dessa passagem de ar aqui. Tanto é que se você fechar o motor inteiro e ele tiver com 100% de nitrometano, ele vai continuar funcionando, mesmo sem ar nenhum. Você vedando aqui, ó, sem ar nenhum, ele vai continuar funcionando, né? Por isso que os pessoal que roda na Top Fuel aí, né, na NHRA, os carros cortam combustível total para o motor desligar, né? Não corta a ignição. Quer dizer, corta a ignição também, né? Mas a ignição é cortada pelo derretimento das velas. Mas a forma de acabar com o carro parar de funcionar é cortando o combustível, tá? Por isso que é loucura. O nitrometano ele tem muito oxigênio, então ele consegue manter o motor em funcionamento, mesmo sem oxigênio entrando, né? Sem ar entrando. Ele consegue manter o motor em funcionamento. Por isso que a lenta aqui ficou tão alta com o nitro, né? Ficou tão alta com o nitro porque com o etanol eu deixo um pouco acelerado para manter a lenta em 2000, 2100 RPM. Já com o nitrometano eu não preciso daquela abertura, logo a lenta sobe para 4, 4,5, né? Vocês vê que o alemão da Caravan já falou isso em alguns vídeos, né? Alguns podcasts, que a Caravan dele, a lenta era em 1.500, 2.000, quando botava nitro ia para 3, 3,5, né? Isso não é 100% de nitro, tá, galera? Deus me livre, se botar 100% aqui, primeiro que o motor nem vai funcionar, não tem bobina para queimar isso. Aqui tá com 5%, tá? 5%. Mas calma aí, não vai ficar assim não. Eu vou vou jogar combustível no tanque lá. Eu tô até pensando em colocar o nitrometano no tanque, porque eu preciso fazer o acerto. Não adianta nada eu sair daqui no etanol, chega lá, eu boto nitrometano e falo, ah, vamos funcionar agora. Obviamente não vai prestar, né? Porque eu tenho que fazer o acerto. E se for rodar no nitrometano, precisa ter acerto do nitrometano. Agora aqui dentro do carro, eu vou zerar todos os mínimos e máximos. O motor tá a 70 graus, tá perfeito. Vamos zerar os mínimos e máximos aqui. Zerar todos eles para a gente poder ter uma noção do que está acontecendo no carro, né? Então, tudo zerado. Esse mapa aqui está incorreto, ele está sem a mangueira, está funcionando só por funcionar. Mas está incorreta essa leitura, não tem map. Essa temperatura de ar aqui, eu vou colocar ela como temperatura pós-radiador, né? Porque a gente tem a temperatura aqui, ó. Essa temperatura, cadê? Cadê a temperatura, meu Deus? Aqui, esses 70 graus é a temperatura do motor mesmo. É a água que está saindo da termostática, né? Então, ela vai estar quente, muito quente. Às vezes, vocês vão ver aqui que vai estar, tipo, marcando 110 graus. Mas é porque a água que está saindo do motor, ela vai sair realmente quente, absurdamente quente. Então ela vai entrar no radiador, circula e depois volta para dentro do motor. Então vou colocar esse aqui, vai manter no mesmo lugar a temperatura do motor. E a temperatura do ar vai ser a temperatura pós-radiador, né? Depois do radiador, depois da água passar pelo radiador. A gente tem aqui 2 galões de 5 litros. Eu acho que eu até falei isso nos stories, para quem acompanha lá já sabe. Aqui é metanol com nitrometano, foi daqui que eu peguei um pouquinho lá, né? O metanol é álcool metílico, para quem tem dúvidas, né? Da Quimidrol. É o metanol normal, só não é metanol da MM, não muda porcaria nenhuma, é tudo a mesma coisa. A única diferença é que isso aqui é vendido para
por exemplo, para hospitais, essas coisas, né? Farmácia. Então, não é para carro. Então, não é superfaturado como os de carro, né? Porque de carro é superfaturado e ponto final, não tem o que discutir. É assim como o nitrometano também. Você vai comprar nitrometano para carrinho de controle remoto, né? Os RC, eles vão ser muito mais caros do que o nitrometano que a gente vende no mercado aí. Então aqui tem essas duas garrafas, tem 10 litros e lá em casa tem mais 3 garrafas de nitrometano, né? De 1 litro cada. A gente vai comprar mais duas de 10 litros, que eu acredito que 20 litros vai ser o suficiente para a gente brincar lá. Né? 20 litros de nitrometano vai ser o suficiente, eu acredito. Por quê? Eu preciso fazer o acerto do carro. No acerto, vai gastar nitro. Não tem o que fazer, vai gastar nitro. E vai gastar metanol também. Então eu preciso arrumar combustível para a gente poder brincar lá. Mesmo turbo, se eu fosse montar turbo, né, se eu arrumar uma turbina, eu ainda quero usar o nitrometano também para poder fazer uma bagunça, tá? E de qualquer jeito a gente precisa gastar aqueles 2 galões lá, precisa gastar, porque eles foi da última arrancada, então ele tem prazo de validade. Para quem não sabe, tem prazo de validade, tanto o metanol quanto o nitrometano. E eles já estão bem velhos. Se a gente deixar por mais tempo, eles vão perder a sua qualidade. E uma das coisas que acontece com o nitro é ele acumula água, tá? Ele tem hidrofóbico, né, que seria repelir a água, e tem o contrário de hidrofóbico, né? E o nitrometano é esse, é ao contrário de hidrofóbico. Ele pega a água, ele acumula água, né? Ele acumula água. Então, se você deixar por muito tempo guardado, ele vai se encharcar todo, vai ficar cheio de água. E vai zoar, né? Obviamente, vai perder toda a qualidade do combustível.